Aleluia! Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar um pouco. Ei. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Sabia que Deus, quando te recriou feliz? Alegre? Sua alegria é Jesus Cristo? Amém? Pai, te damos graças por essa reunião. A reunião é sua, faz como tu queres. O Senhor que comanda tudo, entregamos ela em suas mãos. Nos conduza, Pai, a pastos verdejantes, a um bom alimento, em nome de Jesus. Te damos glórias, honra e louvor. Amém. Irmãos, vamos falar sobre grace. Graça de Deus. Graça de Deus para muitos, favor imerecido, né? Algo que você não merece e Deus te dá. Isso é graça, né? Mas há muito mais além. A Bíblia diz aqueles que recebem a abundância da graça. Por que a abundância? Porque graça, ela não para só na sua salvação. Ela não termina só em você ser salvo, em Deus recriar o seu espírito, te dar um espírito novo, um coração de carne, fazer o seu homem interior perfeito em justiça, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade. Toda essa obra é completa, toda essa obra se consuma através da morte vicária de Jesus. Mas isso vai além, amém? Vai além. A graça é um entendimento que abrange muitas coisas. A graça, irmãos, essa dispensação, essa vontade do Pai. A Bíblia chama, na Nova Aliança, de beneplácito, né? O bom propósito de Deus. Isso está desde quando o mundo é mundo, desde quando Deus é Deus. Ele quis agir em favor da humanidade, porque Ele é bom, porque Ele é um Pai bom. Amém? Ele quis agir. Irmãos, eu estava pensando algumas coisas e imaginando, cara, uma galáxia só. Está muito alto o som, irmãos? Ou vocês querem? Tá bom, hein? Uma galáxia só. Tá bom, pastor? Fica à vontade. Uma galáxia só forma todo o nosso sistema solar. Tudo que a gente vê. Todos esses planetas. Estava até comentando com o Quinho. O peso disso. O que é o universo, irmãos? O que é essa criação poderosa de Deus? A humanidade é pequena diante do vasto universo. Várias e várias galáxias existem por aí. Uma galáxia só forma tudo isso que os cientistas conseguiram decifrar. E a nossa é a menor. Aí você pega um Deus desse tamanho, imensurável, incomparável. Aí ele vem, cria um planeta. Aí ele vem junto com o Espírito Santo e com Jesus. Aí cria o homem. Ele diz ao homem, olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e vamos dar a ele domínio. Nós vamos dar a ele. Por quê? Porque nós somos bons. Nós vamos dar a ele. Olha, ele disse, tenha ele domínio sobre todas as obras das nossas mãos, sobre todos os animais, sobre todas as plantas, governe. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que dá. Você não se alegra com isso? E graça está lá, na criação. E graça é a vontade de Deus, irmãos. Graça, ela é a perfeição de Deus. Deus o tempo todo foi um Deus gracioso, amoroso, bom. Aí a humanidade peca, Adão peca. Adão dá lugar ao pecado, que ele não vem só, ele traz consigo a morte. Eu costumo dizer isso nas pregações, um leão, ele comia grama. Você consegue ver um leão comendo grama? O seu alimento ser grama? Mas quando a morte entrou, ele teve sede de sangue. Caim teve sede de sangue, porque a morte entrou. A morte passou a reinar junto com o pecado.
Mas Deus continuou sendo um Deus bom. Deus é imutável, irmãos. Assim como Ele foi, olha como Ele se referiu a Adão. Adão, onde você está? Após ter pecado. Não foi Deus que escondeu a cara, a face de Adão. Adão que escondeu de Deus. Deus se apresentou com bondade, misericórdia, graça, dizendo: meu filho, onde é que você está? E nós vemos ali o pecado entrou, a morte passou a reinar. Mas Deus um dia decide, aliás, nós vemos ali também, que eu gosto muito de legendas, viu, irmãos? É a origem de tudo. E ali nós temos Noé, nós temos a condenação de um povo que se tornou ruim demais, né? Mas Deus levantou Noé. Deus, a Bíblia diz que Noé foi um apregoeiro de justiça. Então, Deus levantou Noé, houve todo aquele problema. Deus faz uma aliança com Noé. Aí depois de Noé, Deus vai fazer um povo para ele. Deus separa um povo. Irmãos, eu estava lendo Gênesis e via a descendência de Abraão. De Abrão, aliás, né? Hoje é mais uns estudos, né? Meus irmãos, vamos ler um pouquinho hoje. Porque conhecereis a verdade e ela vai libertar. Não é assim? Então vamos ler um pouco a Bíblia. Deus, ele está tão focado na aliança, Ele está tão focado no que Ele veio estabelecer na terra, que Ele escolheu um cara da descendência de alguém que cumpriu, ou de alguém que enxergou o propósito dele. Eu vou parafrasear, isso está em Gênesis 4. O que aconteceu? Noé plantou uma vinha, encheu a cara de vinho, amém? Está em Gênesis 4. Noé se embriagou com tanto vinho e caiu em um lugar nu, pelado. Nudez, irmãos, ela tem um sentido de pecado. Quando o Adão pecou, a primeira coisa que eles perceberam foi que estavam nus. E Noé estava nu, amém? E quem veio primeiro dos filhos foi Cã. Cã viu Noé, seu pai, pelado. E ele fez o seguinte, irmãos, ele viu, correu para os irmãos e contou: olha, nosso pai está pelado, está nu. Encheu a cara, está lá, pelado, nu. Aí veio os outros dois, Sem e Jafé, de costas, para não ver a nudez do pai, e cobriu a nudez do pai. Cobriu o pecado do pai. E Noé, quando levantou, irmãos, que ficou sabendo daquela bagunça, que ficou sabendo do que Cã fez, Noé lançou uma maldição sobre Cã. Ele disse: você será servo, escravo dos escravos de Sem. E a geração de Cã foi Canaã. A geração de Abrão foi de Sem. Vocês entenderam aí, irmãos? O filho que cobriu o pecado, que não levou em conta o pecado, que não saiu espalhando o pecado, que não exaltou o pecado, mas que cobriu, esse foi abençoado. O que focou no pecado, o que olhou para o pecado, o que exaltou o pecado, esse foi escravo. Isso são bases que eu estou dando, porque vocês precisam estar embasados, amém? Então você vê que aquele que cobriu o pecado foi Sem. Da geração de Sem veio Abrão. Isso está em Gênesis 11. E Sem gerou e gerou Abrão, né? Depois que Sem gerou Abrão, Deus chamou Abrão. Você acha que Deus ia chamar outro, irmãos? Vem um cara com uma inteligência dessa, com uma visão dessa, de cobrir os pecados, com foco nessa aliança, e Deus chama o descendente dele, Abrão, e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção.
E Abraão fez o que, irmãos? Abraão, ele saiu. Não foi isso, pastor? Ele obedeceu à voz de Deus e saiu da sua terra, saiu da tua parentela, com sua esposa e com Ló a reboque. E saiu da sua terra. E ele peregrinou, foi para o Egito, e aconteceu muitas coisas. No Gênesis 14 ele venceu uma guerra contra 7 reinos. Essa é a história de Abraão. Amém? Gênesis 11, 12, 13, 14. Quando foi em Gênesis 15, irmãos, em Gênesis 14 ele deu o dízimo, não foi, pastor? Deu o dízimo lá, foi o primeiro cara a dar o dízimo ao Senhor, devolver o dízimo ao Senhor. Foi Abraão. Não havia lei, ele fez isso de espontânea vontade. Só que em Gênesis 15, irmãos, Abraão já estava velho. Sua esposa já estava velha e seca, os seus dias já tinham acabado. Ela não dava mais filhos. E Abraão já estava velho. E de repente Deus chega para ele: olha, Abraão, eu vou abençoar você. Vamos ler comigo Gênesis 15? Você lembra que Deus chamou Abraão? Abraão saiu. Deus abençoou Abraão, que venceu uma guerra contra 7 reinos. Mas Gênesis 15, o que acontece em Gênesis 15? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado somente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Abraão, ele enxergou já uma impossibilidade. Ele se viu velho, ele viu a sua esposa velha. Se você quiser ir anotando isso, esses passo a passo, vai pegando. Ele viu sua esposa velha, ele viu seu corpo velho, não conseguia mais gerar. E eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo, Deus disse: olha, Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí o cara está vendo as impossibilidades, está vendo as dificuldades, está vendo o impossível agora na sua frente. E Deus diz: o que vai ser gerado de você, esse vai ser o seu herdeiro. Aí Deus faz algo interessante. Tem até uma música bonita de Fernandinho com isso. Ele diz: olha, sai, olha para as estrelas. Pergunta a Abraão: você pode contar? Abraão: não. Assim será a sua descendência. Quando ele chegou com uma queixa, irmão, o que você vai me dar? Eu não tenho filho, eu só tenho aqui um mordomo, um Damasceno Eliezer. Este vai ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filho, já era, acabou meu tempo. Sara, oh meu Deus. Aí Deus diz: esse não, o que eu vou te dar, o que vai sair de você. Deus chama ele, irmãos, levanta uma visão espiritual nele, diz: olha para o céu, conte as estrelas. Ele diz: eu não posso. Olhe para a areia do mar, conte os grãos de areia que está no mar, na terra, perdão. Ele diz: eu não posso contar. É por isso, Abraão, pelo fato de você não poder, que eu vou fazer. Ele diz assim, Deus diz: assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi o fato dele sair quando Deus chamou, não foi o fato dele lutar e vencer, não foi o fato dele devolver o dízimo, mas quando ele creu no impossível, que Deus era possível de fazer, isso foi imputado a ele justiça. Ele foi justificado porque creu em Deus. Aleluia. Ele não foi justificado pelas suas obras. Ele não foi justificado pela sua obediência. Olha, Deus, eu saí. Não sei nem para onde eu vou, mas eu saio. Já é muita fé isso, irmãos. Mas se ele foi justificado quando Deus mostrou algo para ele. Olha, você pode ver? Pode contar? Não. Você pode contar? Não. Pois é, assim será. Eu vou fazer assim na sua vida. E Abraão creu em Deus. E isso, o fato de crer em Deus, lhe imputou, depositou na sua conta a justiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos,
houve toda aquela problemática de que Sara não esperou o tempo. Sara chamou a sua serva, né? Gente, o nome da mulher fugiu. Agar. Chamou Agar, disse: olha, Agar vai te dar um filho. Sara não estava crendo como Deus disse. E ela disse: olha, ela vai te dar um filho. Abraão creu tanto que fez um filho em Agar. Se ela estivesse crendo como Abraão estava crendo, ela teria dado o filho logo. Você consegue perceber isso? A incredulidade não gera fruto. A incredulidade não faz gerar. A incompatibilidade de fé não faz o fruto ser mostrado, ser florido. Abraão estava crendo, mas Sara não. A mesma impossibilidade, olha que interessante, irmão, essa veio fresquinha aqui agora. A mesma impossibilidade que Abraão encontrou nele, havia em Sara. Mas Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Sara não creu. E o que a incredulidade faz? Obras. Não, Deus, eu vou ajudar você. Eu vou fazer, Deus, para mim poder ver logo esse negócio acontecer. Deixa eu te dar uma mãozinha aqui, fica na sua. É assim que você faz, irmãos. E eu faço quando nós queremos dar uma mãozinha a Deus. Não, pai, fica na sua aí. Eu vou dar um jeito. Eu sei que você falou, massa, mas não vou esperar não. Eu vou dar meus pulos aqui. Aí, irmãos, a gente só faz o que gato enterra. Olha o que Sara fez. Pega uma serva, dá para o marido gera um filho. O que ela fez? Como eu disse aqui, ela fez obras. Ela foi para a força do braço. Ela foi para a carne. Ela gerou para a morte. Vocês sabiam que depois o filho de Agar, ele foi viver no Egito? Junto com ela? De onde surgiu os opressores de Israel? Não sei se ele gerou os faraós e tal, mas eu sei que ele estava no Egito. Mas Sara, ela foi com a força do braço e gerou Ismael. Ismael cresceu e tal. Mas depois, irmãos, ela teve um passo de fé. Teve um passo de fé e foi lá com Abraão, juntou a fé dos dois e tiveram Isaac. Glória a Deus, aleluia. O filho da promessa. Só que Deus disse algo para Abraão depois. Aliás, Sara, né? Sara já estava convertendo, pastor. Estava convertendo, falou: lança fora essa mulher aí, junto com esse menino. Eu fiz um negócio errado demais, bora desfazer isso aqui, lança fora. E Abraão ficou: você é doido, que mulher doida essa? Me dá, eu tenho um filho, agora quer que eu jogue meu filho fora? Quer que eu mande embora? Deus diz: é isso mesmo, Abraão. Deus diz: não se compadeça dele, eu vou cuidar dele. Agora lança fora. Porque o herdeiro é o da promessa, é o que eu te falei. Não é o das obras, não é o da carne, da força do braço. É o que eu te dei. A aliança, o que eu disse para você, eu cumpri. E as nações da terra serão abençoadas por Isaac, pelo filho da promessa. E ele diz: deita fora, lança fora. Em Gálatas diz que Agar, ela é uma figura da lei. E o que foi gerado de Sara é uma figura da promessa. Aqueles que são da promessa, esses herdam a herança. O da escrava não herda nada, é lançado fora. Amém? Irmãos, Deus faz um pacto com Abraão. Deus faz um pacto lá com Abraão. Ele diz: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, Abraão. Ali, irmãos, Deus já estava abençoando eu e você. Quando ele diz todas as nações serão abençoadas, ele estava dizendo: os itapetinguenses, brasileiros, baianos serão abençoados por intermédio de você, Abraão. E Deus, ele faz um pacto com Abraão,
pega lá os 3 carneirinhos, os 3 cabritinhos e tal, e Deus vem como um fogo e passa e sela a aliança com Abraão. Deus agora ele estava amarrado, preso a uma aliança que ele fez com Abraão. Não é assim a aliança, pastor? Fez a aliança, já era, irmãos. Não pode ser revogada. E Deus fez uma aliança com Abraão. Ele cortou uma aliança com Abraão quando o fogo, que era a representação dele, passou pelo sangue dos animais. Ele agora estava aliançado com Abraão. E qual era a aliança que Deus firmou com Abraão? Eu dou, olhe para o céu, eu faço com você, eu vou cumprir com você, eu abençoo você. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Com Abraão agora. Amém? E Deus falou para ele: olha, seu povo vai ser estrangeiro, vai sofrer um bocado. Abraão entrou em trevas aquele período ali antes da aliança, né? Seu povo vai sofrer 400 e poucos anos lá e tal, mas eu vou resgatá-los, Abraão. E o povo vai, irmãos, para o Egito. Tem toda aquela história de José bonita. Depois eles são escravizados, não é assim? E ficam lá no Egito 400 anos sofrendo. Mas abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 105. Acho que na última pregação até citei esse texto. Salmos 105. Contatos extras. Salmo 105, irmãos. Oi. Aleluia. Eu vou ler do verso 37 em diante. Depois de tudo isso que aconteceu, que Deus firmou essa aliança. Irmãos, a aliança que Deus firmou com Abraão, a aliança da graça firmada com Abraão, é a mesma aliança a qual nós vivemos hoje. Não é porque a lei veio que revogou essa aliança. Não. Vamos chegar lá. Mas a eles fez sair com prata, ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem, coberta a um fogo para alumiar a noite. Oraram e ele fez vir codornas, e saciou-os com pão do céu. Abriu a pedra e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos, como um rio. Por que Deus fez isso, irmãos? Olha para mim. Por que Deus pegou um povo? Vocês sabem que o povo no Egito, do Mar Vermelho até o Sinai, estava reclamando, estava questionando, tinha a memória curta demais. Como é que você vê um mar abrir, né? E porque está com sede. Mas para cada murmuração a gente vê que Deus os abençoava. Olha que negócio, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, não, irmãos, está na Bíblia. Para cada problema que eles apresentavam diante de Moisés: olha, Moisés, está acontecendo isso e aí. Deus ouvia, tem uma versão, irmãos, que diz que Deus ouvia as orações deles. Estou com fome, toma pão. Enjoei do pão, quero carne, toma carne. Estou com sede, vou abrir uma pedra aqui, vai virar um rio. Olha que abundância, irmãos. Podia gerar uma fontezinha ali, uma torneirinha, só para pingar na boca e matar a sede. Deus fez logo um rio. É por causa deles? Não, por causa da aliança. Olha o que o texto diz a seguir. Por que Deus fez isso tudo? Por que Deus colocou a nuvem? Abriu a pedra e brotaram águas, correram pelos lugares secos como um rio. Por quê? Porque Deus, irmãos, Deus, Ele se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele se lembrou da aliança que Ele fez com Abraão. E Ele sabe que a palavra dele está acima dele mesmo. Se Deus disse, irmãos, Ele se lembrou da aliança. E Ele fez tudo isso pelo povo. Só que chegou um dia, irmãos, eu li até esse texto com vocês, que Deus chamou Moisés, falou: fala ao povo que se me ouvirem e me obedecerem. Aquele me ouvir e me obedecer era entender o quanto eu amo e o que eu estou fazendo por eles. Se me ouvirem e ficar debaixo da minha graça,
Eles vão ser prósperos, eles vão se dar de muito bem. Aí Moisés desce com aquela palavra poderosa e fala ao povo: olha, Deus disse que se vocês ouvirem e se atentarem à sua vontade, se atentarem à sua aliança, vocês vão ser bem-sucedidos. Isso está em Êxodo 19. Aí o povo vira para Deus, irmãos, e diz: olha, fale para Deus, Moisés, que tudo o que ele disser, nós somos bons o suficiente para obedecer. Aí Deus está lá, né? Deus sabe, já tinha ouvido desde quando eles falaram. Mas Deus está lá esperando Moisés. Aí Moisés: ó Deus, eles dizem que o Senhor mandar, eles são bons o suficiente para obedecer. Aí Deus disse: tá bom, escreve aí. Escreve aí, Moisés. Agora é onde eu quero chegar. Vocês entenderam que a graça, ela é uma aliança estabelecida por Deus com Abraão? Com Abraão. Abraão viveu nessa dispensação. Os hebreus, antes da lei, viveram nessa dispensação, onde não dependia de quanto você era boa, mas de quanto seu pai é bom, de quanto seu Deus é bom. Não dependia da sua força, nem do seu cuidado, mas de quanto Deus é na sua vida e do quanto você crê que Ele é. Eu não estou isentando a gente de responsabilidades. A gente vai chegar nesse período, nesse tempo. Mas eu só abri um parênteses para esse entendimento. Pastor Pierre, vou usar aqui a figura do pastor. Se o senhor der um presente para sua filha hoje, toma aqui um celular do mais top que tiver no mercado, uma roupa, um sapato. Não sou porque eu sou seu pai, amém? Meu filhinho bonitinho. Eu te dou o celular. Aí você está aí felizão com o celular. Ei, ganha o celular. Aí eu chego, me afasto de você, digo: Jadson, te dei o celular, não foi? Agora é o seguinte, dá um grau aqui no chão para mim. Eu vou começar a cobrar o celular, viu? Você terminar o chão, você vai lá para cima. Beleza? Se não fizer, eu tomo. Você consegue enxergar um pai assim, irmãos? Eu sei que tem muitos pais insensatos no mundo que fazem essas loucuras. Mas Deus não, irmãos. Deus, Ele não te dá um presente e depois vai cobrar pelo presente. Deus, Ele dá o presente para você e junto com o presente Ele dá todo o amor que você necessita, toda a paz que você necessita, toda a longanimidade, toda a bondade, toda a fé, tudo isso Ele dá para você. E a única coisa que você tem que entender é o quanto seu pai te ama. E o homem foi soberbo o suficiente, fecha parênteses. O homem foi soberbo o suficiente. Tudo que mandar a gente faz. Deus está bom. Escreve aí, Moisés. Foi de onde surgiu a lei mosaica, pastor. A Torá Moshe. É até engraçado esse nome, né? A Torá Moshe. A lei de Moisés. Se tivesse uma trilha sonora bem estilo aquela do tubarão. Ia botar aí agora. Porque falar da lei... Torá Moshe, lei de Moisés. A lei de Moisés foi uma forma de Deus agora regulamentar. Tá bom, vocês querem regulamento? Vocês querem agora que o negócio fique sério? É vocês que querem. Isso não é a minha vontade. Vocês querem. Então, vamos regulamentar a nossa relação. Não é mais pai e filho. Um Deus bom e um povo que não merece, mas o Deus dá. Não é agora assim. Agora é, vocês cumprem a lei, vocês são abençoados. Vocês descumprem a lei, vocês são amaldiçoados. Com maldição serão amaldiçoados. Irmãos. Aí Deus dá lá os 10 mandamentos. O povo acha que é só a lei dos crentes, é só os 10 mandamentos. A lei dos crentes, dos crentes não, a lei dos judeus. A lei dos judeus são 613 leis. Além dessas 613 leis para os judeus, existe o Talmud. O que é Talmud? Talmud são registros escritos, né? São registros ali de preceitos religiosos, de preceitos jurídicos dos judeus.
são tudo, toda uma soma, uma sistemática que foi passado, irmãos, por tradições, sabe, de forma oral. Os judeus iam lá, pregavam uma coisa bonita, uma coisa decente, era compilado. Além das 613, ainda existe o Talmud. Ainda existe mais regras. E se você faltar em uma regra, você é devedor de todas as regras e você é amaldiçoado. A lei era tão boa, irmãos. Eu comentei com o Quinho domingo passado aqui no culto. Falei, Quinho, não tem como eu dar valor a uma coisa se eu não saber de que essa coisa me livrou. Você não valoriza a graça, você não valoriza o que Jesus fez por você. Não estou falando você, irmão, estou falando aqui. Nós podemos não valorizar o que Cristo fez por nós. Nós podemos não entender e valorizar essa mensagem e se alegrar e pular e vibrar com essa mensagem, porque nós não sabemos de que ela nos livrou. Se você quisesse hoje, se Jesus não viesse aí, tivesse vindo, se Jesus não tivesse descido, se despido da sua glória e sido entregue aos gentios, aos romanos, para ser espancado, crucificado, derramar todo o seu sangue por você, e você quisesse se relacionar com o Deus verdadeiro, que era o Deus dos hebreus, Jeová, o nosso Pai hoje, você teria que pegar um PDF de toda a lei de Moisés, estudar toda a lei de Moisés aqui em Tapetinga, estudar todo o Talmud, estudar todos esses conjuntos de regras e preceitos e mais preceitos, para você achar que você estava sendo justificado pela lei. Só que eu vou te dar uma notícia: você seria amaldiçoado, porque você seria incapaz de pegar esse PDF e cumprir esse PDF das 613 leis. A lei de Moisés, irmãos, a Torá, essa lei, ela era tão macabra, que Números 5, livro de Números, capítulo 5, eu estava lendo esses dias e eu fico meio chateado lendo às vezes a lei, sabe? Eu vou passando batido. Mas eu li um negócio que me chamou a atenção. É bem assim, ó. Se eu suspeitar na minha cabeça que minha esposa está me traindo, naquela época, viu, irmãos? O que é que eu faço? Eu chego a ela e falo, vem cá, não pode ficar, vem cá. Aí o sacerdote, eu pegava uma oferta de cereais, Números capítulo 5, levava para o sacerdote. Sacerdote, essa é a oferta de ciúmes. A Bíblia diz que ciúmes é um espírito. Está lá. Se tiver com espírito de ciúmes, sacerdote, é o seguinte: eu estou duvidando de um negócio aí. O sacerdote, tá bom, meu filho. Aí pegava uma água. Ele pegava uma água. Olha, irmãos, presta atenção, o negócio é sério. O sacerdote pegava uma água. A água benta, né? Depois de água santa lá do tabernáculo. Tinha uma água santa lá que ele pegava. Pegava a terra do tabernáculo, Números capítulo 5. Pegava a terra do tabernáculo, jogava na água. Irmãos. Aí falava para a mulher, ó, é o seguinte: essa água aqui é a água da amargura. Falava para ela: você vai tomar. Se você tiver faltado com o compromisso conjugal com seu esposo e tiver se contaminado com outro homem, você vai beber essa água, a água da amargura, e o seu ventre vai secar. Seu ventre vai secar. E acontecia um negócio lá com a mulher, rapaz. Ela não dava mais filhos, o ventre dela secava. Meu Deus, o que acontecia mais? Em umas versões, irmãos, fala coxa. A sua coxa secará. Mas coxa para os judeus, para os hebreus, eram os órgãos reprodutores da mulher. E ele diz: a sua coxa secará. Porque coxa, não sei se você já ouviu falar, coxa é onde se guarda, né, pastor? E ali é onde se guardava o embrião e tal, e eles entendiam isso. Números capítulo 5, vamos ler aqui, só para vocês verem um pouquinho sobre a lei. Misericórdia, está repreendido. Então, irmãos, ele fazia um juramento com a mulher naquele momento.
Aqui, o espírito de ciúmes vier, versículo 14. Ele, se a mulher tiver ciúmes por ela, haver contaminado sobre ele o espírito de ciúmes, tal. Oferta memorativa, que traz à memória a iniquidade. Então, Números capítulo 5, verso 21. Então o sacerdote conjurará a mulher em conjuração de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor ponha maldição sua conjuração no meio do teu povo, fazendo-se descair a coxa, isso, os órgãos dela, os órgãos lá de reprodução, iriam secar e a barriga dela iria inchar, se ela estivesse traindo o marido. Se ela não estivesse traindo, ela sairia dali e daria muitos filhos e seria muito abençoada. E ela fazia esse juramento e era obrigada a tomar a água. Se ela dissesse: eu não vou tomar, eu traí, leva para fora e apedreja. A regra é clara. Se traiu, tome a água. Você vai sair daqui seca e com a barriga inchada. Assume que traiu e seja apedrejada. Não tinha, sabe, era inflexível a lei. Pegou em adultério, morra. Para os judeus, irmãos, a lei ela é o quê? Ela é una, ela não passa, ela é eterna. Para eles, amém? Para eles a lei é eterna, ela é imutável. A lei ela é dividida em dois tipos, vamos dizer assim. A lei de Moisés. Você vê como é um negócio frio e impessoal, né, irmãos, falar da lei? Não tem. Mas eu quero que vocês entendam um pouco o que é a lei de Moisés. O que você teria que fazer hoje, se não fosse Jesus, para se achar que teria acesso com Deus, amém? Para você achar que você poderia ter acesso ao Pai, né? Você teria que, como eu disse, baixar o PDF, ler tudo isso aí que eu li para você e muito mais. Procurar manter esses mandamentos e ainda procurar um bichinho todo dia, comprar um carneirinho aqui, por aqui na vida tem um bocado mesmo, cuidar dele e todo dia pegar um avião e ir lá em Israel falar: eu estou aqui sacrificando pelo meu pecado todo ano. Isso ia ter que fazer, viu? Se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus. Se não fosse a graça. A lei era mitzvot aseh. Oh. Mitzvot aseh. O que são mitzvot aseh? Mitzvot é do hebreu tariag, né? Que é um acrônimo do número 613. Então, mitzvot aseh significa 613 positivos, ou as leis de Moisés positivas. Por que positivas? Porque são num sentido de você tem que fazer. Mitzvot aseh, ou a lei do sentido positivo, é faça. Faça isso, 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 faça isso. E amanhã, faça isso, 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 faça isso. Mitzvot aseh, positivo. Mitzvot lo ta aseh. O que é isso? Isso é a mesma coisa, só que negativos. Por que negativos? Porque são no sentido de se abstenha de, deixe de, ou seja, não faça. Não faça isso, não faça isso, 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 faça isso, não faça isso. Senão você vai morrer, vai ser amaldiçoado. Se você fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer isso, se não fazer aquilo, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, você vai ser abençoado. Receba. Você não disse que pode? Não foi o homem que disse isso? Mitzvot lo ta aseh, não faça. Mitzvot aseh, para quem está anotando é M-I-T-Z-V-O-T A-S-S-E. Anote, irmãos, é bom. Você tem que ter argumento quando você for falar, porque as pessoas vão indagar você. Você está pensando que vai ficar só nisso aqui? Essa mensagem vai invadir esse lugar, irmãos. Vai vir muitos irmãos aí fora dizer: mas como é que é esse negócio? E não vai perguntar para mim só, vai perguntar para vocês também. Anote, tome nota. Mitzvot aseh, 613 mandamentos. Mandamentos positivos
equivaliam a 248 mandamentos. Do tipo faça. 248 mandamentos do tipo faça. 248 equivale ao número de ossos que você tem no seu corpo e os órgãos que têm alguma importância. O seu corpo todo, os seus órgãos dizem para você: cumpra um mandamento comigo hoje. Obedeça uma lei hoje. Faça. 248 menos 613, 365 mandamentos do tipo não faça. Um dia, irmãos, a lei não era brincadeira não, irmãos. 365 dias do ano lunar, cada dia que você acordava, não transgrida um mandamento hoje. Você está pensando que os sacerdotes eram os carinha bonzinhos, irmãos? Oxi. Pecou, irmão, pecou, você está amaldiçoado. Adulterou? Apedreja. Seu filho está desobediente com o pai? Já repreendeu várias vezes? Não deu jeito? Pegue ele, leve para fora da cidade e senta ele a torpa na cabeça até morrer. É a lei. 3 desses mandamentos negativos, existe uma pronúncia hebraica que era basicamente isso: uma pessoa deve morrer para que a lei não seja violada. Se não fosse Jesus, você dependeria dessa lei para ser justificado. Se não fosse a graça ser reestabelecida por meio de Cristo, você estava amaldiçoado com maldição, porque você não iria cumprir, nem eu. Dê valor a essa graça. Dê valor ao que Cristo fez por você. Você está pensando que ia ter democracia? Que ia ter não sei o quê? Liberdade de expressão? Não, eu quero Deus. O Deus que abriu o mar. O Deus que... o Deus. Aí você ia chegar com um representante judeu aqui na nação brasileira e ia dizer: eu quero Deus. Ele ia chegar nos seus peitos: ó, toma a lei. Procura cumprir a lei que você vai ser abençoado. Desculpa, irmão. Eu não queria falar disso. Eu vou chegar lá, Eu vou chegar nessa parte terrível. Misericórdia. Você entendeu um pouco sobre a lei? O que era a lei? Isso é verdade, irmãos. Está na Bíblia. Estude lá o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Está lá Deuteronômio 38, né, pastor? Todo mundo gosta de Deuteronômio 38. Sua casa será bendita, e pá, os frutos do seu ventre, o fruto dos animais, e pá, aleluia! E o 39? Eu vou ler o 39, eu não ia ler não, mas vou ler. Deuteronômio 38. Se ouvires. 28. Está repreendido. Olha. Eita, rapaz, ó. 14 versículos, só de bênção. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer o quê? Todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito será na roça, maldito serás o cesto das tuas amassadeiras, maldito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, a criação das suas vacas, os rebanhos, suas ovelhas. Se entrares, e maldito serás ao saíres. Misericórdia. Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente morra, por causa da maldade das suas obras com que me deixastes. O Senhor te fará pegar
a pestilência, até que consuma da terra, o qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, com a quentura, e e misericórdia, não vou nem ler mais. Aleluia! Aleluia! Gálatas 3. Paulo está falando lá e ele diz o seguinte, 3:5 em diante. Acaso o Espírito foi dado a vocês, e as maravilhas, os sinais que operaram entre vocês, foi por obras da lei ou pela fé? Acaso vocês tiveram água, nuvem, alimento? Acaso vocês tiveram um mar aberto por causa de obras de lei ou por causa de fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Havendo as Escrituras anunciado que Deus justificaria os gentios, nós, por meio da fé, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Aleluia! Então esse Evangelho, essa mensagem que nós estamos trazendo para vocês aqui, é uma mensagem, é a boa notícia da graça que foi pré-anunciada a Abraão. Não depende de você. Não é você, não é nada sobre você. Não é sobre as suas obras, o que você faz ou deixa de fazer. Não vem orar aqui amanhã, irmãos, para querer ser bom diante de Deus, para querer se aparecer para Deus. Não, eu vou lá, porque eu vou orar, Deus vai ver meu sacrifício indo lá, no feriadão. Não venha não, fique em casa. Vem orar porque seu pai quer falar com você. E você tem interesse de ouvir seu pai. Não perdoe ninguém porque eu vou perdoar. Porque se eu perdoar, e tal. Você foi perdoado. Por isso você perdoa. Não é mais você, Deduque, Jadson, não é mais você. É Deus mostrando a você, fazendo primeiro por você, e você fazendo pelos outros. Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, Deus, nós te amamos. E nisto consiste o amor, 1 João. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. E esse amor, Romanos diz que Ele derramou em nossos corações. Você tem amor. Você foi amado. A pastora vai dizer para as filhas delas, olha, seu pai ama vocês. Minha esposa vai dizer para minhas filhas, olha, seu pai ama vocês. Esther, seu pai te ama. Seu pai dá a vida por você. O pastor dá a vida por vocês, meninas. A esposa, ela tem o trabalho do Espírito Santo nessa questão de paternidade. O Espírito Santo diz, olha, Deus é bom, Ele ama vocês. Vocês são amados por Deus. O Pai de vocês ama vocês. Irmãos, existe obediência quando se entende o amor. Muitos filhos revoltados, muitas pessoas saem revoltadas e caem na bagunça, no crack, caem na prostituição, caem num rebanho de coisa, porque não entendem que são amadas. Às vezes não é culpa dos pais, é muito trabalho, muita fadiga, eles não entendem que são amados, não conseguem perceber. Mas quando você entende que você é amado, que tem uma pessoa dentro da sua casa, ou duas, que é capaz de dar a vida dele por você. Quando você sair, que te oferecerem crack, droga, prostituição, você vai dizer, cara, isso vai desonrar meus pais. Isso não vai ser bom.
Não quero não. Só a graça, só a mensagem do quanto você é amado, perdoado, é que faz você resistir ao pecado. Quanto mais dizer para você, Lu, não faça isso, Lu, deixe de fazer isso, Lu, você vai fazer. Só para tirar da cisma você vai fazer. A Bíblia diz que a lei veio para um propósito. Romanos diz que a lei veio para que aumentasse a ofensa. Paulo diz que ele não sabia o que era concupiscência. Se a lei dissesse não cobice. Paulo, irmãos, capítulo 7 de Romanos. Vocês entenderam o que é a lei, amém? Vocês entenderam que o negócio é barril dobrado. Se você fosse se justificar pela lei, e eu fosse, hoje, você entende agora a importância de Jesus Cristo? Talvez você achava que Ele veio só para te livrar do inferno. Não, Jesus veio para me livrar do inferno, da condenação eterna também. Mas quando fala o que o irmão falou aqui no começo, Jacques, que Ele veio nos dar vida e vida em abundância, fala da sua libertação da lei. Porque a lei não trazia vida, ela trazia morte. O ministério gravado em 2 Coríntios 4 ou 5, se eu não me engano. Quando Paulo está escrevendo, irmãos, aos Romanos capítulo 7, abra lá se você quiser. Senão a gente lê aqui para adiantar, né? Aleluia! Romanos capítulo 7, Paulo está escrevendo, ele está contando a história da humanidade, apontando para si. Ele está contando a história da humanidade, apontando para si mesmo. Olha o que ele diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não sou, tem uma palavra que ele diz, antinomiano. Antinomiano é aquele cara que é ferrenho contra a lei, que briga contra a lei, que quebra o pau com os judeus. Entendeu? Eu não sou isso não. Eu só falo o que a Bíblia diz. A lei era boa, justa e boa, santa. Mas não tinha como ser justificado por ela, amém, irmãos? É a lei pecado? De modo nenhum. Olha o que ele diz. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Você entende que antes do Sinai, eles não sabiam que era pecado? Que negócio, irmãos? Eles não sabiam o que era prostituição antes do Sinai. Eles não sabiam o que era mentira. Eles não sabiam o que era adultério. Eles não sabiam. Deus, como um pai bom, iria estabelecer, eu acredito assim, iria estabelecer eles em Canaã, dando a eles o domínio, o governo, que desde o início é o propósito. Iria agora ensiná-los a viver uma vida santa, justa e boa, sem pena de morte. E ele diz, eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçará. E ele diz, porém o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem lei estava morto o pecado. E aí? É como diz o juiz, os narradores, a regra é clara do jogo. Sem a lei aqui, irmãos, é naquele tempo de Abraão, dos hebreus, pós-libertação. Ele está dizendo, sem a lei estava morto o pecado. E olha o que ele diz, e eu, em algum tempo vivia sem lei. Abraão, hebreus, em algum tempo eu vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E ele vai falar como é uma vida na lei. Olha, o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Não consigo. Ele está retratando aqui, irmãos, não o quadro dele. Como é que um cara justificado, que entendia a justificação como Paulo, ia dizer isso dele mesmo? Ele está retratando a vida de um povo debaixo da lei.
E ele vai dizendo, olha, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, sou isso, sou aquilo. E ele diz, quem porém me livrará desse corpo? Aí ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo. Paulo entendeu o que era a lei, como ele estava subjugado à morte debaixo da lei, subjugado, escravizado pelo pecado por causa da lei. E ele então, graças a Deus, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o capítulo 8 entra quebrando tudo. Eu li nessa versão de Valdeir que eu vou ler para vocês. É a versão, uma Bíblia judaica. Aceito? Presente. Quem quiser me dar. Bíblia judaica completa. Glória a Deus. Receba, Pai. Dou graça. Estou brincando, viu? Mas Deus tocar no seu coração, você usar. Recapitula tudo aqui. Portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Messias, Yeshua. Por quê? Porque a Torá, ou a lei do Espírito, que produz vida, em união com o Messias e Yeshua, me libertou da Torá, do pecado, da lei do pecado. Aleluia! Você é liberto da lei. Isso tudo que eu disse, Jesus livrou você. Aleluia! Você e eu, como um povo gentil, que teria que fazer toda essa pantomia que eu disse aqui. Pegar um avião, levar um cordeiro, chega lá, se não levar, chega lá, tem que comprar, sacrificar. Ou então aqui no Brasil, né, pastor, teria um consulado judeu e que você iria lá, nessas viagens, sacrificar, lembrar o seu pecado ano a ano, obedecendo a lei. Você teria que circuncidar-se. Circuncidar, irmãos, é... Na reunião dos homens eu falo. O que é circuncidar? Depois eu falo, depois. É um barril retado para os homens. Mas olha que interessante. Ele diz agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem umas versões que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa versão está errada, irmãos. No texto original não existe esse acréscimo do tradutor. Eu recomendo você ler, você que não tem, você compre a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Essa é uma das versões mais corretas que tem. Eles acrescentam muitas coisas. E, irmão, não é porque está na Bíblia que às vezes a gente tem que estudar o que o tradutor acrescentou. E essa parte, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, foi acrescentada. Ou seja, ela dá um entender que não há condenação para você que está em Cristo Jesus se você não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Só que o texto é claro, a regra é clara, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ponto. Você pode procurar aí. Se eu achar uma, eu acho que é a corrigida, se eu não me engano, que tem essa versão. Foi acrescentado pelo tradutor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida. Qual é a lei que você está hoje? A lei do Espírito que produz vida. Te livrou da lei do pecado e da morte. A Torá Moshe. E diz aqui, porque a lei do Espírito de vida do pecado. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar, olha que interessante, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar. Olha que interessante, irmãos. A lei, ela não podia livrar você da morte, ela não podia livrar você do pecado, porque ela não tinha força para fazer a sua velha natureza cooperar. Ela não produzia vida. Por isso você era mantido sob a escravidão do pecado. E por isso você colhia a morte. Mas agora a lei do Espírito de vida te deu vida em Cristo Jesus. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. E agora você está vivo, você não é um ser morto. E ele vai dizendo: Deus o fez
ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante a nós, em outras versões em carne, Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado. Olha que negócio, irmão. E ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da lei de Moisés fosse plenamente cumprida em nós. Meu Deus. Vocês entenderam o que está escrito aqui, irmãos? Paulo está dizendo, vou traduzir. Paulo está dizendo, olha, a lei era incapaz de justificar você, porque você era uma velha criatura, você era gerado de Adão, morto em pecado. Mas Jesus veio, Deus resolveu o problema como? Enviando Jesus, em semelhança minha e sua, carne, ser humano, para quê? Para que Ele punisse o pecado na cruz, com o seu corpo, com a sua carne, Ele punisse todo o pecado. Para que a justa exigência de todas aquelas leis que eu disse para vocês fossem plenamente cumpridas em nosso favor. Meu Deus, eu estou dizendo para vocês, irmãos, que agora você não precisa pegar um cordeiro, você não precisa baixar em PDF toda a lei e procurar cumprir toda essa lei. Você só precisa crer que Jesus cumpriu ela para você. É como Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Em João capítulo 10, irmãos, você saindo aqui, entendendo essas coisas, para mim, já está bom demais. Se um de vocês aqui sair e praticar isso, a gente já vai ter um avivamento nessa cidade extraordinário. Se você sair daqui hoje sabendo que você é livre, que você é ressuscitado com Cristo, que você está debaixo de uma lei do Espírito de vida, que tem um Pai que é o Criador de tudo e que te ama, e que não depende da força do seu braço, mas do quanto Ele ama você. João capítulo 10, capítulo 8, perdão. Aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa, irmão? Vocês estão recebendo? Jesus está dizendo aos fariseus o seguinte, verso 37, 8, 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Sabe aquele povo que você está falando de graça para ele e ele... Esse cara burro, cara doido, como é que fala um negócio desse? Está doido? Vai dizer que a lei de Moisés já passou. Dizer que a Bíblia diz lá que não cumpriria um tio nem um jota, não tiraria da lei. Pastor, fica esperto, pastor. Vai vir uns rebombados aí. A nós. Oxe, esse pastor é doido. Pregando a libertinagem na igreja. Vocês procuram me matar porque a minha palavra não entra em vós. A lei, ela produz uma barreira, irmãos, um véu, que a palavra da graça, ela não entra. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto a vosso Pai. Versículo 40, mas agora procurais me matar, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Aí ele diz lá, 44, vós tendes por pai ao diabo, e querem satisfazer os desejos de vosso pai, que foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu o meu dia, e se alegrou.
E Deus disse: Abraão, eles dizem lá, né? Em verdade vos digo. Jesus responde para ele: antes que Abraão existisse, eu sou. E doidaram lá, pegaram pedra, quiseram apedrejar Jesus. Jesus, safo todo, passou no meio deles e deu linha. Jesus era esperto, irmãos. Jesus sabia quando o negócio ia ficar feio para ele, e para não morrer antes do tempo, ele saía fora. Aí tem crente hoje que está lá: eu vou passar aqui de noite porque não vai acontecer nada. Bom, a fé que tu tem para ti mesmo. A Bíblia manda ser prudente, simples como a pomba e prudente como a serpente. Paulo, quando o pau estava quebrando para cima dele, pedra em cima de pedra, ele se fingiu de morto. Fingiu de morto. Na hora que ele abriu o olho, que os caras tinham dado ele como morto, ele levantou, bateu o pó e ó, vai, seus otários, não por essa. Pegou, ia ser condenado lá, estava preso. Os caras tudo lá na porta esperando ele sair para pegar ele. Ele pegou: arruma um cesto aí, me desce aqui por aqui, que daqui mesmo. Irmãos, você tem a mente de Cristo. Aleluia, aleluia. A gente viu ali, irmãos, que Jesus está falando da dispensação de Abraão. O que eu quero deixar claro essa noite? Que a aliança da graça e do favor imerecido. Eu quero que vocês estudem esse estilo de vida que o povo tinha antes do Sinai. Quando a condenação veio, irmãos, como eu disse aqui para o povo lá que Noé se salvou, aquilo ali é uma figura do que vai ser nos últimos dias. Só que a vontade de Deus era que pessoas se achegassem a Noé, acreditassem na mensagem de Noé. Noé dizia: olha, vai vir um dilúvio, vai vir águas e vai matar tudo que tiver vida na terra. Deus mandou construir esse barco por isso. E o povo fazia chocarrice da cara de Noé: esse velho está doido. Noé passou 100 anos construindo o barco. Não foi 10, nem 1, nem 2. 100 anos. E ninguém acreditou em Noé. Vocês entendem isso? Então o que eu quero deixar claro: leiam ali, antes do Sinai, antes da lei ser dada. Leiam, estudem, meditem, que vocês veem qual é o tipo de aliança. Hoje eu quis trazer à tona um pouco esse entendimento sobre a lei, porque eu preciso que seja gerado gratidão no coração de vocês, pelo que Jesus fez por vocês. Jesus restaurou todas as coisas. Hoje não precisamos mais fazer tudo isso que eu disse para vocês, cumprir todos esses mandamentos, porque Cristo cumpriu em nós, por nós. Cristo cumpriu a nosso favor. E a única coisa que temos que fazer hoje, se existe algo para nós, no que toca para nós, e existe, é acreditar na obra de Cristo, que ela é suficiente para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero encerrar. Amém? Coloque de pé. Vai fazer a caminho. Vai fazer a mão. Glória a Deus. A gente vai estar falando mais sobre esse assunto, tem mais coisa, amém? É porque a gente vai falando, aí o tempo vai passando, a gente não dá conta, que é muito entendimento para uma hora só. Mas vocês podem ir meditando. Meditem em Gálatas, Hebreus, Romanos. Amém? Vocês que estão chegando aí, meditem em Romanos. Meditem mesmo nesse livro, Romanos. E fiquem firmes nessa mensagem. Não abra mão dessa mensagem, dessa vida. Essa mensagem não, desse estilo de vida que é a graça de Deus. Amém, irmãos? Deus escolheu nós, esse povo aqui, para sermos bênção para esse bairro, para essa cidade. Amém? Glória a Deus. Pai, te dou graças por essa reunião. Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por Jesus Cristo. Te agradeço, Pai, pela liberdade que temos hoje. Estamos livres, temos o Espírito de Deus habitando em nós, e Ele produz vida em nosso coração, em nosso espírito. Somos revivificados, Pai. Te dou glória, honra, Pai, e majestade, porque o Senhor enviou o seu Filho.
e Ele nos salvou dos nossos pecados. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um aqui. Pai, que a semente não seja roubada do coração de ninguém. Que essa semente possa ser gerada, Pai. Que ela possa morrer no coração deles e dar frutos. Crescer, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ter um povo forte, que conhece o seu Deus, que conhece o propósito, Pai, para o qual o Senhor estabeleceu. Que conhece, Pai, os feitos do Senhor para com a humanidade. Obrigado por nos escolher, por nos gerar, por nos fazer mensageiros teus, Pai. Eu te dou graças, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Vamos passar agora para um período aqui de ofertório. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém, irmãos? Esse período é um período de adoração. Ministramos o louvor, ministramos a palavra e ministraremos o ofertório. O ofertório é um momento de adoração ao Senhor. É um momento de você dar tudo aquilo que você tem de gratidão a Deus. Amém? Nós ministramos ao Senhor, irmãos, com a nossa gratidão, com a nossa fidelidade, porque Ele é bom. Como ouvimos essa noite, nós recebemos primeiro e por isso nós damos. Quem deu a Ele, né? Quem primeiro dá a Ele, para ser gratificado. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse momento é um momento de adorarmos a Deus com o nosso dinheiro, né? Com o que temos, porque é um momento de aliança, é um momento de entender essa aliança. E nós devolvemos ao Senhor aquilo que nós temos. Nós devolvemos porque Ele nos deu primeiro. Amém, irmãos? Precisamos trazer essa oferta com entendimento. Porque Jesus, Ele vê a maneira. Ele não vê a quantidade. Ele vê a maneira. A oferta da viúva, irmãos. Todo mundo conhece essa história, amém? Jesus observava a maneira. Ela deu tudo o que tinha. Enquanto os outros davam aquilo que lhes sobrava. Não é a quantidade, irmão, é a maneira, é a fidelidade, é a motivação do seu coração. Nós não devemos barganhar com o Senhor. Eu vou dar para que seja abençoado, para que Deus venha me retribuir. Isso é barganha. Isso não é aliança. Isso não é falta de entendimento, irmãos. Existem princípios nesse momento. Jesus mesmo disse, se você tiver algo contra seu irmão, deixa a tua oferta, reconcilia. Por quê? Porque esse é um momento de adoração, nosso coração tem que estar livre nesse momento. A palavra diz que não é por tristeza e nem por necessidade. Deus, Ele ama quem dá com alegria. É segundo aquilo que está proposto em teu coração. Amém, irmãos? Ele já nos fez próspero. A palavra diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Não está falando de rico, milionário, irmãos. Está falando suprido em todas as áreas. Ser próspero é viver bem, com um salário mínimo, ser suprido de tudo, ser suprido na saúde, não precisar gastar com remédio, ser suprido na área emocional, amém? Ser suprido em casa. Nós somos supridos, nós somos prósperos porque somos supridos, irmãos, pelo Senhor. Temos o Senhor que é o dono de tudo. E Ele também nos acrescenta riqueza, irmãos. Depende do nosso coração, né? Deus jamais vai nos dar além do que não podemos suportar. Isso também fala de dinheiro. Se a gente pode desviar o coração de Deus. Então Ele nos sonda e Ele vai dando segundo o nosso grau de maturidade. É a nossa administração. Abra em 2 Coríntios 9. Vamos ler um pouco sobre isso. Tem um texto interessante que fala sobre a semente. 2 Coríntios 9, versículo 6. Todos acharam? Amém. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Então existe aqui um princípio nessa palavra, dizendo que aquele que semeia muito, muito ele colherá. E o que semeia pouco, pouco também colherá. Amém, irmãos? Então é na medida da nossa semente. Cada um contribua segundo o que está proposto em seu coração. Quem propõe é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo vai propor em seu coração.
E ele geralmente ele fala antes da gente vir para o culto. Ó, separa tanto de oferta. Irmão, seja fiel, porque Deus é fiel. Se Ele está pedindo algo para você, é porque tem algo muito mais além para nós. Amém? Cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. É como falou, poxa, eu tenho tanta conta para pagar, estou arrasada com isso, estou triste com isso, mas tem algo para depositar Deus está falando comigo sobre um valor para me colocar, mas a gente coloca o coração nas contas e nos entristece e vem trazer triste. Vou dar, Senhor, mas tem aquelas contas lá e tal. Não está dando com alegria, irmãos. A Bíblia fala de uma alegria completa no Senhor. Amém? Porque Deus ama quem dá com alegria, não é por tristeza ou por necessidade. Estou passando necessidade, vou começar a ofertar, porque aí Deus vai me abençoar. Ele abençoa porque Ele é bom. Ele abençoa porque Ele é seu Pai. Ele abençoa pelo que Cristo fez. Amém, irmãos? Você dando ou não dando dízimo, irmão, a sua salvação está garantida. Você não vai para o inferno porque você não está dizimando, irmãos. Tem igreja que tem medo de pregar isso, irmãos. Só que aqui, você passeia a palavra da graça, a palavra verdadeira, é a palavra, irmãos. Mas nós damos ao dízimo por aliança, por amor, por reconhecer que Ele nos deu primeiro. E aumentará o fruto da nossa sementeira, irmãos. Existe um princípio, existe uma bênção para essa obediência. Amém? E Deus é poderoso, versículo 8, para tornar abundante em vós toda a graça. Isso aqui está no contexto de falando de oferta. Amém? Ele é poderoso para tornar abundante. Se a gente cumprir esse princípio de dar com alegria, se a gente cumprir esse princípio de dar por aliança, de dar por entendimento que Ele nos deu primeiro, a maneira, a motivação correta, a Bíblia está dizendo que Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, teremos sempre em tudo aquilo que precisamos, seremos supridos em tudo, teremos ampla suficiência, porque temos um coração desprendido de dinheiro. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Então não podemos ter esse entendimento de estar preso ao dinheiro. Amém, irmãos? Aqui ele vem dizendo ao texto, tendo sempre em tudo a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. De tudo que o Senhor te dá, seja pouco, seja muito, uma parte é semente, uma parte é pão. Irmãos, o que é pão? Pão é aquilo que você vai comer, é seu. Deus está dando para você, para o seu uso. Mas a semente está dando para você semear. Não importa a sua condição financeira. Uma parte do que serve para a sua mão é semente e a outra é pão. Não coma a sua semente, irmãos. Eliseu, ou foi Elias que chegou na viúva, pediu para que ela fizesse um bolo. Ele chegou a tempo dela comer a sua última semente. Ela ia comer a sua última semente, irmãos. Porque ela ia comer aquele bolo e ia morrer. Ele chegou a tempo, ele chegou naquele momento e disse, faça um bolo para mim. E ela pegou tudo que ela tinha e fez o bolo para ele. Semeou na vida daquele homem de Deus. E através daquela bênção, daquela obediência, superabundou a casa dela. Ela viveu pro resto da vida com aquilo que o profeta profetizou e Deus derramou na vida dela. É a obediência, não coma a sua semente, irmão. Deus é muito bom, amém? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, em toda a beneficência, ao qual faz que, porque nós dêem graças a Deus, faz que por nós se dê graças a Deus. Uma pessoa que é bem suprida, ela vive dando graças, ela vive numa alegria completa. Então não coma a sua semente, não coma, para que venha a bênção do Senhor, de você ser suprido em tudo, você estar bem em tudo, amém? E você viva feliz dando graças a Deus, que seja uma gratidão, um obrigado Pai de coração, não só de boca, irmãos. Muitas vezes nós estamos dando obrigado Pai, mas é de boca,
e por dentro não tem aquela gratidão. Deus, ele sonda o coração, irmãos. Por isso eu costumo, se eu for dar um obrigado pai, é um obrigado pai mesmo. Se eu não estiver dando obrigado pai, é porque meu coração não está legal. Ele não vai, eu não creio que o Senhor receba algo que não está verdadeiro em nosso coração, irmãos. Ele sonda as motivações do nosso coração. Eu sempre procuro analisar meu coração, sempre, porque eu sei que é de lá que procede as fontes da vida. Eu sei que é de lá que o Senhor vai estar analisando tudo. Amém? A maneira que eu dou. No dia que eu não estiver bem, eu sei que a gente tem que trazer a casa do tesouro, as ofertas, o dízimo, porque isso mantém a palavra nesse lugar e essa porta aberta. A palavra diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Se a pessoa está semeando a palavra na sua vida, ela merece dupla honra. A palavra nos ensina a honrar as pessoas que traz o alimento, traz a palavra que te liberta todos os dias, irmãos. Porque para essa palavra, essa revelação chegar às nossas vidas, nós recebemos retaliações. O diabo não quer que chegue a vocês. Então, aqueles que se dedicam a pregar o evangelho, eles têm que viver do evangelho. Isso é bíblico, foi Deus que estabeleceu. O pastor tem que ter uma vida digna com a esposa dele. Isso não é bajulação, irmãos, isso é a palavra. Porque se o cabeça não for abençoado, como é que o corpo vai ser? Porque o nosso cabeça é Cristo. Nós somos o corpo dele. Mas ele estabeleceu um líder para a nossa vida. E ele precisa ser honrado. Não só aqui, dízimos e ofertas. Mas quando o Senhor tocar no seu coração um requeijão, um queijo, uma ajuda. Entendeu, irmãos? É algo simples. Eu já fui movida a levar um cacho de uva, irmãos, a um lugar. Era tudo que a pessoa queria naquele momento. Nós precisamos ser sensíveis a essas coisas, irmãos. Porque Deus, o Espírito Santo, nós estamos na dispensação da graça. Amém? Nós somos libertos da lei. Nós andamos pelo Espírito. A segurança para nós na graça é andar pelo Espírito. Essa é a dispensação do Espírito. É receber os comandos do Espírito. Amém? Eu parei aonde mesmo? 11. Para que tudo enriqueça e para que traga toda a beneficência, do qual faz com que nós se dêem graças a Deus. Isso vai fazer com que a gente dê graças a Deus, porque a administração, ou a administração, alguém tem essa versão, administração, versículo 12, porque a administração, está vendo? Quando eu comecei a palavra, eu disse o quê? Ministramos o louvor ao Senhor, ministramos a palavra, e agora estamos ministrando o ofertório. Porque a administração desse serviço, dízimos e ofertas, é um serviço. É um serviço ao corpo de Cristo, é um serviço para que o Evangelho seja propagado, para que as portas estejam abertas, para que haja mantimento nessa casa, amém? É um serviço de adoração a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando separar a sua oferta, separe com alegria. Estou aqui, Senhor, estou levando meu momento também de adoração a Ti. Amém? Eu me perco, irmãos. Porque a administração desse serviço, ou a administração desse serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Não só supre a administração dos santos, mas se dá graças a Deus. Resulta em gratidão a Deus, resulta em glorificação ao Senhor. Amém? Visto como na prova dessa administração, dessa ministração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. A nossa liberalidade, a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria, com liberalidade. Amém? Vamos largar de ser encanguinha. Às vezes tem um irmão do lado que você sentir o coração de fazer algo por ele, faça. Isso é um comando do Espírito. Você pode estar sendo resposta de oração de alguém. Você pode estar sendo resposta de oração. Jesus não vai descer aqui para morrer. Jesus vai usar um ao outro, irmãos. Somos um corpo, um completando o outro, amém?